Oi, eu sou Giovanni Cidreira e você está ouvindo Por Trás do Disco, do podcast Vamos Falar Sobre Música. Bora! Eu sou o Renan Guerra. Eu sou Isadora Almeida. E hoje a gente está recebendo aqui o Giovanni Cidreira. Depois de um 2020 prolífico, onde ele lançou 2 trabalhos colaborativos, o Mano Mago ao lado do Marral Pita e o Straight ao lado da Josiara, Giovanni lançou em 2021 Nebulosa Baby, um projeto musical e audiovisual. Com produção do Benk Ferraz, o segundo disco solo do cantor traz as participações de uma lista boa de nomes: Alice Caymmi, Jadsa, Luísa Lian, Josiara, Jupe do Bairro, Ava Rocha, Dinho, Maglore, Oberin Trio e Luê. Com apoio de leis de incentivo, o projeto se desdobrou em uma websérie que traz memórias e relatos da trajetória do cantor. Além disso, Nebulosa Baby pode ser visto no YouTube como um álbum visual de retorno à sua ancestralidade por vias afrofuturistas. É isso aí, só a galera. Giovanni, para começar, eu acho que o que mais me impactou no início, até antes de ouvir as faixas, né, foram as fotos de divulgação, as capas, enfim, tudo que foi aparecendo. Eu lembro que eu ficava muito impactada, assim, de tipo, uau, que visual incrível. E aí eu queria, né, saber, já que esse projeto é bastante visual, né, a capa, foto de divulgação, vídeo, tudo tem muito essa estética apurada. Como foi criar essa parte, né, do trabalho e quem que tá por trás? É muito louco porque quando você chega no final das coisas, as coisas fazem um sentido incrível, né? Assim, eu tava buscando já uma coisa assim, um visual, uma estética, assim, imaginando as cores e enquanto fazia as músicas. E minha produtora, que é minha esposa também, Gatá, ela sempre me traz as referências e traz várias coisas para mim. E uma das coisas que ela trouxe foi o trabalho de Alex Oliveira, que é esse fotógrafo de Jequié, aqui na Bahia, no interior. E quando ela mostrou para mim, eu vi a primeira coisa que eu vi de Alex, eu falei, caramba, é exatamente o que eu queria, porque é uma coisa da Bahia, mas que não parece ser da Bahia, quer dizer, de escola, o imaginário que as pessoas têm do que é da Bahia ou do interior da Bahia, do Nordeste, né? Como algo caricato, traz uma outra nuance que é real, que é vivida pela gente, assim, né? Sim. E eu achei maravilhoso, né? Quer dizer, tinha relação total com o que eu estava buscando conceitualmente dentro do meu disco e imageticamente também, né? E foi assim, a gente começou a fazer as coisas com o Alex e depois quando a gente foi gravar o filme, né? Esse disco ele é acompanhado do álbum visual, né? Nebulosa Baby. A princípio a gente queria gravar isso aqui em Salvador, mas por essas questões de isolamento e risco, né? A vida das pessoas, a gente falou, ó, a gente vai reduzir um pouco as locações e a gente vai fazer tudo em Jequié, que é onde eu acabei fazendo as fotos de divulgação, né, do primeiro single, Nebulosa. E aí isso deu mais, acho que deu mais liga ainda, né, deu mais coesão a toda a parada assim, visual desse disco. E muito por causa de Jequié e por causa do trabalho de Alex também, eu acho. Legal. Sim, a gente falou um pouco desses muitos nomes que estão envolvidos no projeto. E esse também, curiosamente, é um disco muito pessoal seu, né? Ele traz muitas coisas que são simbólicas para você. E a gente queria entender que se você sentiu desde o início essa necessidade de ter mais vozes contando essa história junto com você. E como foi esse processo quase colaborativo, né? De unir todos esses amigos e trabalhadores. Eu acho que isso surgiu em 2 frentes, assim. Primeiro, enquanto eu estava... Esse disco, na verdade, ele surgiu já enquanto eu estava ali lançando a mixtape com o Benk, isso em 2018, né? E quando eu fiz a gravação, por exemplo, de Oceano Franco, a música que está na mixtape, né? Aquilo era para ser demo, né? Aquilo era para ser a gente lançando os processos da gente, na verdade. Eu não imagina que a gente ia fazer um EP, eu estava conhecendo o Benk produzindo. Quando eu fui pensar no disco, eu fiquei preocupado porque eu achei que aquelas canções elas não deviam se encerrar naquela gravação da mixtape. E eu queria reviver muitas dessas coisas. A partir desse conceito mesmo de que as músicas, o disco ele se comporta como um espelho, um grande espelho que você quebra, né? E a gente apresentou esses cacos na mixtape, em Mano Mago. E quando eu pensei em reviver elas, quer dizer, mostrar as músicas até algumas como eram originalmente,
eu achei que, na verdade, eu nem deveria cantar nesse disco, sabe? Eu pensei, pô, não, esse disco eu não vou cantar, esse disco é só pra... Eu vou chamar todo mundo, as pessoas que estão convivendo comigo pra interpretar o disco. Esse lance de ter muita gente envolvida, né, aconteceu muito porque eu morava na Casa Vulva, em São Paulo, que era uma casa de show, de evento, e mesmo quando não tinha show, a gente chamava, eu convidava muitas pessoas, artistas, para ir lá em casa. Aconteciam muitas reuniões, várias dessas músicas, elas nasceram nesse contexto colaborativo, né? O vocal da música X foi alguém que cantarolou ali enquanto estava tocando violão no quintal de casa. A Oberyn Trio, por exemplo, estava muito presente lá em casa, e a gente mostrando uma música para o outro, a gente vai se influenciando, né? Sim. Um do outro. E basicamente o que eu fiz foi pegar esse recorte, essa coisa que acontecia em casa, e levar para o estúdio, né? Levar todo mundo que estava ali já convivendo. Sim. E fazendo as músicas comigo, na verdade. A maioria dos feats que estão nesse disco vieram desse contexto, assim, de casa. De ser uma parada orgânica mesmo, ali todo mundo junto. Muito bom. E, Giovanni, a gente queria entender, né, essa persona que você incorpora, né, o Gil. A gente queria entender se é uma mudança, se é um novo nome, como que funciona e por quê, assim, o que você sentiu de confortável trazendo esse nome, especialmente para esse trabalho? Isso foi uma coisa, a princípio, mais visual mesmo. Achei que esse nome menor, né, ele traria uma identidade, assim, mais forte, mais simples, mais minimalista, uma coisa que eu estava buscando bastante nesse disco. E quando quando eu faço um disco, entro numa vibe, na atmosfera, né? Eu gosto eu acabo mudando o que eu como, eu mudo a minha roupa, né? Eu mudo meu cabelo, eu entro num personagem mesmo, como você disse. E meus amigos sempre me chamam de Gil, né? É um apelido. E até parte do público sempre me chamava de Gil. Então, quando eu fui fazer esse disco, eu achei que ia calhar bem, sabe? Assim, eu trouxe esse personagem que já existe, na verdade, pessoalmente, entre as pessoas, para esse disco. Sim. Você falou um pouco sobre esse processo de trabalho com o Benk Ferraz, que já vem desde da mixtape, e nesse novo disco vocês resgatam algumas faixas que já apareciam na mixtape, no Mano Mago e no Straight com a Josiara. E eu queria entender como foi esse processo da produção das faixas. Você falou que ele começou lá atrás e como que se deu até chegar no disco final e vocês entenderem que tinha um produto, assim. A primeira coisa que eu fiz, que eu estava fazendo na época que lançou a mixtape, eu comecei a experimentar muita coisa em casa, né? Eu comecei a trabalhar muito com o sampler que eu tenho aqui, que é o 404. E basicamente as pessoas que lá em casa, por exemplo, o Luê, ela surgia lá, eu falei, Luê, toca esse violino aqui, canta esse vocal, e lá eu mesmo misturava as vozes, punha em reverso a voz dela, misturava com violino, Nebulosa, eu roubava sons de bateria das músicas que eu gostava, isso de modo muito capenga, muito doido assim em casa, né? E quando a gente foi pro estúdio, o que eu fiz foi pegar toda essa doideira que eu tinha feito em casa, né, e levar pro estúdio, assim, foi basicamente isso, muitas vozes, muitos instrumentos eu gravei no meu sampler 404. Só que depois que a gente foi pra Red Bull, na verdade, a gente deu uma parada nesse disco, né? E não por preciosismo, mas porque eu não tive estrutura mesmo financeira, né? Para finalizar o disco da forma que eu queria, quer dizer, pagando a todo mundo e, né, trabalhando, né? De uma maneira mais legal. Então, eu me desgarrei um pouco dele. Nesse período a gente lançou Mano Mago, lancei Straight com Josiara e fui adicionando, jogando esses dados que já estavam no meu disco nesses outros trabalhos, né? E quando rolou da gente realmente finalizar o disco, aí bem que falou comigo, velho, a gente tem que terminar essa parada, vamos terminar do jeito que dá. Foi uma terceira parte da produção que eu finalizei em casa. Os overdubs de sintetizador, até guitarra, baixo, eu terminei em casa, finalizei em casa, gravei eu mesmo no computador e fui, né, batendo com o Benk e fomos mixando, misturando e entortando todo o negócio. Demais.
Bom, agora vamos lá, Giovanni, vamos entrar nas faixas. Vamos conversar um pouco mais sobre cada uma delas. Bom, a gente começa o álbum, né, com que é uma intro, né, daqui pra frente, que tem a participação da Jupe do Bairro. Isso. E assim, bom, ela começa já meio que como um manifesto, né, um texto manifesto ali, e me arrepiou a primeira vez que eu ouvi quando a Jupe fala: não sei o que vai ser daqui pra frente, mas eu tô escrevendo essa história. Queria saber como que foi desenvolver essa faixa, liberdade, você deu liberdade pra Jupe criar o que ela quisesse, como que foi o processo? Eu tava até lembrando isso pra um amigo meu hoje aqui, que na verdade essa faixa, ela tá ali no começo do disco e ela foi o início realmente desse disco, né? Eu fui visitar minha mãe em Blumenau. Minha mãe mora em Blumenau. Eu já tinha uns 2 anos sem ver a minha mãe. E aí, quando a gente se encontrou, a gente quis conversar de tudo, da vida, né? E sobre tudo. E alguma hora ela falou, e tava rolando aquele endurecimento já político, e história de mamadeira de piroca, não sei o quê. E as famílias se desgastando e se separando por esse acirramento de direita e esquerda, não sei o quê. E ela falou uma coisa pra mim, assim, que família, né? É um lugar onde você se sente à vontade, né? Sendo quem você é e dando o que você pode ser, com a imaginação solta e a sexualidade e tudo mais. E que esse tipo de coisa a gente aprende, né? Desde cedo, né? Com a minha avó, com nossos ancestrais, né? Assim como a observação do céu, nossa ligação com a terra, a nossa intuição. Ela falou disso como se a gente tivesse realmente poderes, né? Habilidades para atravessar as dificuldades todas, né? A potência que eu acredito que a gente encontra no interior e nas periferias do Brasil todo. Uhum. Isso me fez pensar, né, que eu devia realmente fazer alguma música que desse conta desse assunto, né? E esse texto, não era esse, na verdade, me veio algum texto na cabeça e me veio a voz de Jupe do Bairro. Jupe eu não conhecia nessa época, eu nunca tinha trocado nenhuma ideia com ela, mas observava ela de longe, absorvia, né, a artista dela, que é maravilhosa. E a partir dessa noite, eu comecei a pensar, eu acho que eu vou fazer um disco. Olha. E esse disco vai tratar disso. E a partir disso, eu comecei a olhar para um grupo de músicas que eu tinha, né, e eu comecei a fazer a ligação, entender outros sentidos dela junto, assim, né? E o tempo passou, eu fui para Red Bull, e a gente gravou as músicas, e eu sempre falava para as pessoas, o começo desse disco é com Jupe do Bairro. E o tempo passava e eu não falava nada para Jupe, nada. E todo mundo falava, e aí eu falei, rapaz, o disco é isso, e vai ter o começo, vai ser Jupe do Bairro. E sempre nessa. Quando a gente estava já mixando o disco, na última semana de mixagem, assim, já bem apertado, bem que lembrou disso para mim. Ele falou daquela faixa lá com o Jupe. Aí eu falei, pois é, cara, vou falar com ela agora. Aí ele falou, cara, eu tenho aqui uma entrevista de Jupe do Bairro. Aí eu falei, porra, uma entrevista? Pode ser esquisito isso. Manda pra mim pra ver o que ela diz nessa entrevista. E eu fiquei embasbacado, abestalhado, quando eu ouvi o que o Jupe dizia nessa entrevista dela, que é sobre isso, sobre essas habilidades, né, que são silenciadas, abafadas por essa estrutura racista, capitalista, etc. E tem muita relação com o que minha mãe falou, principalmente sobre intuição, né, e sobre a gente se encontrar os nossos. Eu fiquei muito de cara e falei com ela, Jupe, mas que doideira é essa? Como é que você explica isso? Ela falou, é isso, são os nossos poderes, essa é a prova disso. Que demais, demais. Maravilhoso. E aí logo na sequência já entra Sangue Negro, que é uma parceria sua com o Felipe Castro, e que eu acho que ela é meio que um bom resumo temático do que é o disco também, né? Sim, eu acho que essa faixa, ela dá uma boa ideia ao ouvinte do que se ouve no resto do disco, né? Assim, como se tivesse praticamente tudo junto. No que diz respeito à sonoridade, assim, eu acho que ela se aproxima muito das coisas que eu fiz no meu primeiro disco, Já Pode Dizer Fui. Tem essa coisa
uma canção mais aberta, né, mais solar. E eu utilizei, assim, esse outro lado eletrônico, solo ali, a partir do 404. Eu acho que os versos dela também já têm uma intenção um pouco mais diferente, a métrica. Assim, eu estava ouvindo muito rap, trap, e acho que isso me influenciou bastante. E esse negócio desse tema, né, essa letra estava perdida, assim, na verdade, essa música. E Felipe, que chegou lá em casa e falou, cara, racismo, a gente já falou disso lá em um capoeira no Japanese Food, mas acho que a gente devia trazer isso mais emocionalmente agora para esse negócio. E a gente terminou a música e rememorando tudo que é a nossa negritude, né, nossa família do interior, e foi isso, Sangue Negro. E depois, uma coisa legal dessa música também, eu achei, foi a gravação, cara, porque a gente basicamente não tinha ensaiado nada dela, assim, e a gente chegou no estúdio e foi aquela animação de banda adolescente, né, aquela sensação de banda, e cada um imprimindo do jeito que queria. A gente gravou essa faixa bem ao vivo, né, e acho que ela imprimiu bastante essa energia, assim, do estúdio, nossa alegria em estar fazendo a parada. Bom, depois na sequência vem Nebulosa, que eu acho que também ela tá meio colada ali com Sangue Negro, no sentido disso que você falou, de ter não sei, um sentimento ali de que você e as pessoas que estão envolvidas, vocês estão fazendo uma coisa juntos, assim, tem esse sentimento do coletivo. E nessa faixa a gente tem a Jadsa e o Oberin Trio. Ela tem um pouco, né, ao meu ver, assim, dessa coisa melancólica, uma parada mais atmosférica, mas eu sinto também essa energia de vocês estarem juntos. Como que foi o processo de criação? Essa música foi feita lá em casa, né? Eu samplei algumas batidas, eu tinha essa melodia, e essa introdução foi bem influenciada pelos vocais da Oberin mesmo. Elas estavam lá em casa sempre cantando, Jadsa também estava lá, e acabei fazendo essa música. Essa música eu já tinha a ideia do disco, né? Eu não tinha o nome do disco, mas eu fiz ela com a intenção de ser uma música que tivesse um refrão, uma música do disco que tivesse um refrão, e que de repente também falasse dessa coisa que você falou, uma coisa meio triste, né? Sobre essa nuvem densa que está entre a gente, deixa as coisas mais estranhas, né? Mais superficiais. E sobre as armadilhas que as pessoas, principalmente, né, as pessoas pretas, né, acabam caindo. E era uma música bem tristinha. Em uma das reuniões lá em casa, eu estava lá tocando o teclado e cada um mostrava uma música que estava fazendo essa música. E eu estava tocando ela, a galera ouvindo e tal, tava Jadsa, Luê, Josiara. E aí, Jadsa, em um dado momento, saiu assim do grupo. Foi até uma pilastra, assim, num movimento bem Chico Xavier. Ela botou a mão no rosto, assim, pegou uma caneta em papel que ninguém sabe como foi que rolou, que surgiu, e começou a fazer aqueles versinhos. Eu tava tocando o teclado, ficava tocando, olhando pra ela, assim, pô, que doideira já, essa menina tá doideira. Aí ela veio já, olhou, piscou, virou-me do avesso, fazendo uma dancinha, e a galera em volta já, e nem te conheço, fazendo uma dancinha e não sei o quê. Pô, meu, que maravilha. Eu adorei porque acho que ela não sabia, mas essa música é uma coisa assim, de uma exposição também para mim, pessoalmente, bem forte, né? Fala de excesso do qual passei, fala de coisas assim, e estando longe de casa, né, muitas vezes você fica muito triste, mas os amigos, né, estão ali para segurar. E eu fiz uma família lá em São Paulo também, e eu adorei quando ela fez isso, porque ela deu um outro ar à música, assim, né? Acho que tornou ela mais gostosa e com aquela luz do fim do túnel, assim. O que Jadsa fez, assim. Maravilha. A gente chega à faixa de número 4, que é Entrelaçados. É uma parceria sua com o Zé Negro e tem participação da Luísa Lian e do Dinho da Bugarins. Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi essa construção e como foi trazer esses dois nomes para trocar com você. Essa música aí, acho que no comecinho de 2018, eu fui ao estúdio Zé Negro, né, visitar ele. A gente conversou da vida, não sei o que e tal. E aí ele tinha esses acordes e esse refrão, a flor do desejo, pá. E ele foi lá fazer um café. Enquanto ele fazia o café, eu fiz a letra da música, né? Ele voltou e ficou, pô, você já terminou a parada? Eu falei, pô, Zé, essa é a nossa música, a gente fez a música junto, fiquei alegre, pô, legal.
e aí tal, e depois a gente grava. Eu fui pra casa, bem que chegou, apareceu lá dias depois, e eu mostrei pra ele a música, e ele fez uma proposta pra mim. Ele abriu um outro beat lá, modificou um pouco a harmonia da música e pediu para que eu criasse um outro verso. Essa música foi para mixtape e Ninguém Mais Vai Te Ver Triste, né? E a partir daí eu fiquei pensando muito nessa coisa do fractal. Fractais são objetos que se repetem em si mesmos, mas trazem informação do todo. Eu quis fazer isso com todas as músicas nesse disco. E eu já sabia, na verdade, que essa música viria nesse disco. E aceitei a proposta de Benk de fazer uma versão dela e lançar ela antes, né? E, na verdade, essa versão do disco Nebulosa Baby é a versão original do disco. Quando eu fui pro estúdio, né, eu já tinha essa ideia de chamar a Luísa, porque é uma artista que eu adoro e a música dela, quando eu cheguei em São Paulo, me influenciou muito, inclusive sonoramente, para esse disco também. Eu fico ouvindo muitos discos dela. Luísa chegou lá sem saber quase nada também e cantou maravilhosamente bem e tudo. E eu, porra, legal, Luísa, maravilha e tal. Foi para casa. No outro dia, Dinho surgiu lá no estúdio. Ele não ia gravar essa música, né? Inclusive ele tava de ressaca, tava mal acabado, não conseguia fazer nada. Aí eu falei, porra, velho, você chegou aqui, cara, canta esse refrão ali. A gente tava ouvindo a música, ouvindo o que Luísa tinha feito, né? Escolhendo os takes já. E eu falei, canta um negócio aí bem, que botou a pilha nele e foi lá e cantou, né? Tempo depois, até a Luísa falou comigo, porra, você tem Dinho na faixa, tipo assim, uma coisa que eu acabei nem comunicando também depois, mas que eu achei que tem tudo a ver, porque Dinho, esse refrão quer dizer amigo, eu sempre achei uma coisa, tipo, meio Guilherme Arantes, meio uma coisa psicodélica, Sim. assim, né? E eu fiquei muito feliz, né, cara? Nem que depois que ele chegou lá com o Luísa e cantou, eu nem queria estar mais na faixa, foi um trabalho. Eu dei muito trabalho na mixagem desse disco, eu queria tirar minha voz, entendeu? Porque eu vou cantar, você já tem ali 2 representações da música viva ali, né? Tipo, mas bem que não deixou fazer nada disso. Que bom, que bom. Obrigada, Benk. Bom, seguindo aqui, a gente vai para a faixa 5, Oceano Franco, que é uma composição sua com Caio Araújo e Vandal. E tem a participação da Jadsa novamente e de Vandal. Bom, queria entender onde que Jadsa volta aí a aparecer, né, no álbum, como que foi e se ela era desse jeito ou se as participações ajudaram a criar novas camadas. Então, essa música, primeiro, Jadsa, ela tá no disco em vários momentos, em Joias, em Oceano, em um bocado de coisa. Porque nesse momento, eu tava fazendo shows em São Paulo e a banda que me acompanhou nessa gravação era a banda que eu tava tocando comigo e Jadsa fazia parte dessa banda, ela cantava nessa banda, era um vocalista da banda. Então, já tava no repertório, já tava tudo papo dado, né? Eu só fui lá e fez o que a gente fazia ao vivo, na verdade. Só que dessa vez eu não utilizei na gravação recurso eletrônico, a ideia era fazer a música diferente do que a gente tinha feito lá na mixtape, né? Essa música eu escrevi ela em Salvador com o Caio Araújo, um parceiro aqui de Salvador, a partir de uma provocação dele, na verdade. Eu sempre fiz as músicas no violão, no instrumento, no piano, e ele falou comigo, velho, até quando você vai ficar nessa de MPB e não prestar atenção nas coisas que estão rolando, vamos fazer um jeito diferente. Ele me apresentou essa música que é do Frank Ocean, Nikes, o beat inicialmente era esse, e a gente fez a letra a partir disso, dessa harmonia, desse negócio. O que aconteceu com essa música para a entrada de Vandal foi o mesmo que aconteceu com o Jupe. Vandal para mim, um dos melhores compositores, né, da nossa geração, assim. E a gente trocava ideia, não exatamente para ele participar do meu disco, mas trocava as ideias sobre a vida, sobre nossos modos de produção, etc. E enquanto a gente estava mixando, ele estava conversando muito com o Benk, e eu falei com ele que acho que eu ia ficar muito feliz se ele deixasse alguma voz dele pro disco. E aí eu peguei a voz dele na música dele, essa Cores, Sabores, Amores, na verdade é um sample de uma música dele, Benk pegou na verdade, que eles estavam produzindo uma coisa juntos, e a gente colocou e lançou. Depois a gente falou, Vandal, ouve lá. Ele falou pra mim, não vou ouvir. É você e Benk, são os aliados, tá tudo certo. Maravilha. Muito bom.
Logo na sequência vem Caminho do Mar, que é mais uma espécie de vinheta também, né? Caminho do Mar é uma música que ela existe, não como uma vinheta, é uma música que ainda pretendo lançar ela na íntegra, né? Que a gente ouve ali só o comecinho de Caminho do Mar, que foi uma gravação que eu fiz, uma pré-produção com o Ben, que a gente foi no estúdio uma vez, e ele pediu para que eu tocasse todas as músicas que eu tinha, né? Naquele momento, ele estava fazendo o repertório pro disco. Eu toquei essa música, né? Mas eu tinha esquecido dela, assim, conceitualmente, eu achava que ela não se encaixava muito no disco. E bem que me lembrou dessa gravação. Ele achou que era uma gravação muito emocionada. É uma música que eu fiz para um amigo meu que morreu há alguns anos aqui em Salvador. E eu fiquei muito emocionado quando eu ouvi aquela gravação, que eu nem lembrava mais. E ele me convenceu de colocá-la no disco. E eu aceitei, desde que depois dela tivesse colado com ela a Saudade de Casa, que eu achei que fez muito sentido da sonoridade de uma música para outra, e o tema e as coisas. Sim, exato. Eu já encaixo aqui, continuando a faixa 7, Saudade de Casa, uma das minhas favoritas do álbum. É uma composição sua. Eu nem sei classificar ela, assim, muito num gênero musical. Eu acho ela tão... Mesmo que é esse sentimento, né, que você falou de estar com saudade de casa, que você passou 2 anos até, né, sem ver sua mãe, enfim. Mas eu acho ela tão pra cima, assim, esperançosa, tão gostosa e acolhedora ao mesmo tempo, que você tá com saudade de casa, ela te acolhe, assim. E eu queria entender se isso foi proposital ou se você tava, sei lá, simplesmente a letra se encaixou nessa melodia. Eu nunca penso muito no que eu tô fazendo, na verdade. É difícil na hora que você tá fazendo, ter uma ideia, né? Eu só vou fazendo. Mas veja bem, eu fiz essa música quando eu fui ao Rio de Janeiro fazer um show e encontrei Josiara. Toda vez que eu tô com o Josi, a gente passa 3 dias juntos, inevitavelmente vou fazer uma música, não sei o que é. O Josi tem umas conversas muito loucas e vai me inflando, vai me deixando doido. A gente estava voltando do Rio para São Paulo, a gente falava sobre isso, né? A gente estava longe de casa e como a vida era difícil, mas ao mesmo tempo a gente tinha uma ou outra, a gente tinha os amigos, né? Várias pessoas, na verdade, que estavam lá, que estavam em São Paulo nesse momento, eram pessoas que não eram de lá, né? E se formou uma família também a partir disso, dessa falta, né? Pessoas de outros lugares. E eu, quando eu estava no ônibus com ela, eu fui pensando nessa música, escrevendo ela na cabeça. Quando a gente desceu na Barra Funda, estava pronta já a música, né? Já estava pronta. E aí depois o que acontece é que aquela coisa de casa, na casa vulva, a família toda reunida, eu tocava essa música e, aí começaram a fazer lá, 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 e aí todo mundo lá, 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 e a bagunça, e pega a garrafa, Denise, pega as panelas, e toda vez virou tipo um hino assim da festinha pro pessoal da gente, entendeu? Porque tava todo mundo longe de casa, mas ao mesmo tempo tem essa presença da irmandade, do olho no olho, que pintar pra você, pintar pra mim, se não tiver de comer a gente vai dar um jeito. Essa coisa, acho que você falou aí, acho que esse nosso lance, essa nossa relação, né, acaba sendo imprimida mesmo nas coisas que a gente faz, né? Isso acaba saltando também, mesmo que a intenção não fosse essa, ficou muito assim a música, como você mesma disse, ficou muito solar, né? Alegre. Total. Acho que é por isso que a gente tinha um ao outro para se abraçar. O caminho mais curto é difícil, saudade de casa, voltando pra casa, caminho de volta. Logo na sequência vem a faixa de número 8, que é Claridades, que é uma composição sua. E aí tem a participação da Luê, que eu acredito que tem a ver com isso que você falou, dela também estar presente nesses encontros, né, que vocês tinham. Sim. Essa música, inclusive, eu até falei com o Luê depois, eu tinha certeza que tinha algum verso dela nessa música. Era um tempo que a gente via muito agarrado em São Paulo, eu, Josiara e o Luê. Eu tava ali sempre compondo as músicas e tudo. E mostrei essa música para ela. E ela falou para mim que quando eu fosse gravar essa música, se eu não te chamasse ela, nunca mais ia falar comigo. Então, claro que o Luê estava lá não só por isso, né? Ela também participa de Luz da Cidade, de Oceano também, ela tá tocando os violinos, as cordas também. Mas eu não esqueci disso. Essa música... A Lineker, os Caramelos vieram gravar essa música, né? Depois no Goela Abaixo, né? Mas eu sempre falava com o Lei, caralho, eu acho que eu gosto mais da sua versão, aquela sua voz, aquela sua coisa, tem que gravar esse negócio.
naturalmente, né, quando eu fui gravar a música, convidei ela para cantar. E essa música, eu já estava tocando nos shows também. E a banda que me acompanhou em algum desses shows foi a Maglore, sem o Thiago, né, sem o vocalista. E na hora de vir gravar, eu chamei os meninos também. Tinha pouco tempo no estúdio, poucos dias, então eu chamei a galera que estava fazendo já para fazer essa música. Boa. Bom, faixa 9, Pode Me Odiar, composição sua. Daí tem a participação da Alice Caymmi e, novamente, o Obirim Trio. Essa, né, assim como o Oceano Franco, já eram faixas, né, conhecidas, mas elas acabaram ganhando, né, novos significados. Como que foi para atualizar essa faixa? Foi bem fácil, na verdade, porque ela, na mixtape, a gente fez ela toda de uma maneira bem processada. Eu gravei as coisas tudo no celular, né, ela ter outro som. Quando a gente foi, uma coisa que a gente fez nesse disco foi simplesmente chegar no estúdio, né, e tocar, né? Tocar, e a partir dos acordes que eu estava fazendo no órgão ali, a banda se desenvolvia da maneira que eles queriam também, na verdade, assim. E essa música foi basicamente isso, a gente foi tocando ela, e Nayan começou a puxar essa batida mais minimalista, mais calma, né? A gente foi seguindo por isso. Obirim, como eu disse, né, os vocais dela sempre me influenciaram muito. Eu achei também que devia ter esses vocais nessa música, né? Eu achava que essa música também era uma música que ela trazia uma coisa meio desconcertante, né? Essa música é assim, eu queria uma coisa mais suave para ela, diferente da mixtape. A Alice entrou sem querer, na verdade, a Alice não ia gravar. Eu lembro que na madrugada que antecedia a gravação, que foi pela manhã, a Alice, eu tô em São Paulo, não sei o que, mandou uma mensagem para mim. E eu falei, pô, chega lá no estúdio, lá só se for pra gravar. Aí eu mandei a letra pra ela de Pode Me Odiar, e mandei a letra toda errada. Eu tava bêbado. Ela chegou no estúdio e gravava e cantava tudo umas coisas meio erradas. E eu ficava gritando, não sei o que. Ela falava, que filho da puta, na parte mais importante, que bota um negócio aqui que não tem nada a ver. E aí, mas ela gravou muito rápido. Alice é aquela diva, né? Cantora desgraçada. Chegou assim, ela fez 2 takes. Um que ela cantou tudo errado por causa de mim, outro que eu escrevi a letra. Ela foi lá e me matou. Demais. Maravilha. Aí na sequência a gente tem Luzes da Cidade, que é uma composição sua, em parceria com a Clarice Lyra, e tem a participação da Ava Rocha, que eu acho que traz essa coisa meio quase soturna, né, da voz da Ava, que eu acho muito forte. Queria que você contasse um pouco sobre essa composição. A primeira parte dessa música eu fiz em casa, e ali no refrão, Clarice tinha esquecido um caderninho, e lá por cima da mesa, eu abri e tinha esses versos, cara, que eu achei maravilhoso, combinava muito com o que eu estava querendo dizer na música. E eu estava ouvindo muito as músicas de Ava, e eu ouvia também muito a música que tem no disco do Negro Léo, o Água Batizada, que é uma música de Ava, Esferas. E enquanto eu fazia aquela música, a Ava estava sempre lá em casa também, e a Ava foi uma das pessoas assim, que mais importantes na minha chegada de São Paulo, foi aquela pessoa que me puxou assim, me disse como é que eram as coisas, sabe? Sempre quis me ajudar e ajudar todo mundo que estava chegando. Eu vi essa oportunidade de ter uma artista maravilhosa perto de mim e não ia perder essa oportunidade de chamar ela para gravar no meu disco, né? A gente já estava se contribuindo várias vezes, cantando sempre junto. E eu pensei nessa melodia, nessa linha, ouvindo a voz de Ava no meu ouvido, assim. E foi assim, eu falei exatamente isso para ela. Eu estava ouvindo ela que tinha feito uma música pensando na voz dela. Que legal. E aí depois ela chegou lá no estúdio, né? Ava é maravilha. Assim, também sem saber muita coisa, mas também colocando dela e dizendo, direcionando todo mundo, dando assim, botando a ordem na casa, assim. Demais. Bom, a gente chega na faixa 11, Joias, que é uma composição sua. Não tem participação nessa. Essa é uma que ficou muito na minha cabeça desde a primeira vez que eu ouvi o álbum. E ela traz, né, meio que talvez uma mensagem mais direta, né, de todo o debate racial que você propõe ao longo do trabalho todo.
E aí, né, joias no meu corpo, pedras no meu corpo, ouro pro meu povo todo. Isso ficou ressoando muito na minha cabeça, assim. Queria entender de que lugar que veio essa composição, assim. Se foi de um momento de querer extravasar isso realmente e quando que ela nasceu. Essa música aconteceu assim. Eu e Felipe Castro, a gente estava conversando sobre como as pessoas tratavam a gente, né? Assim, escolando a gente, o nosso trabalho, de onde a gente vinha, na mesa de jantar ou na festa, seja lá onde for. E a gente conversa, pô, seu trabalho é genial. Você veio da onde? Nordeste, de Valéria. Valéria é um bairro de periferia. Mas como é que pode? Como assim, né? Como é que você vindo de lá consegue fazer? Fica uma burrice, né? Porque as pessoas desses lugares são as pessoas mais maravilhosas, que estão muito à frente, né? Na verdade. Sobrevivem de uma maneira muito artística, né? Estão muito mais ligadas com esse poder de que eu falo nesse disco. E Felipe, ele falou para mim que eu devia fazer uma música que celebrasse isso, né? E que fosse de alguma maneira mais direta. Ele, na verdade, me fez um desafio. Ele falou, você vai fazer uma música que fale disso de uma maneira mais direta, né? Em poucos versos, e você pode usar um gênero muito marcado, porque a minha música ela tá num lugar assim que fica meio confuso, eu acho, às vezes até, mas é o que eu faço mesmo. Rock, MPB, o pop, é uma mistura doida, mas você falou comigo, nessa faixa, vamos pegar um forró, um funk, um gênero, uma coisa, sabe? Vamos falar disso também na música, vamos deixar claro para quem a gente está cantando isso, né? Vamos fazer isso para eles ouvirem, para essa galera estar com a gente. E na mesma noite em que eu pensei no início do meu disco, na conversa com a minha mãe, o Felipe me disse isso, eu comecei a escrever essa música. E primeiro eu fiz ela toda a melodia, no piano e a voz, sem esse lance do funk, até depois eu chegar no estúdio com o Inayan e com o Lucas Martins, que gravou o baixo synth. A gente basicamente falou, vamos fazer isso um funk e tocar isso ao vivo. Inayan no SPD, Lucas no baixo, Felipe na percussão e eu tocando ali o piano. E Jadson também, que fez as vozes, essas vozes de joias. Na verdade, são vozes minhas que eu sampleei em casa. Eu fui pegando cada linha dessa voz, gravando uns padzinhos, e cheguei lá no estúdio e tocava também isso ao vivo também. Maravilha. A gente vai se aproximando então do final do disco, aí a gente chega na faixa 12, ela é meio que uma releitura da Saudade de Casa, né? Só que aqui é Saudade de Josi e tem a participação dela própria. Eu queria entender como foi trazer ela para essa faixa, já que você contou que a Saudade de Casa foi construída de forma próxima dela, né? Isso, foi exatamente por isso que eu trouxe Josi para essa faixa. A ideia que eu tinha era de fazer uma vinheta de Saudade de Casa e falei com Josi, passa lá no estúdio. Ela foi, não sabia de nada também, e eu falei com ela, você vai tocar o refrão ali de Saudade de Casa do seu jeito. Como é que eu vou chamar a Josiara para um disco? Vou deixar a faixa para ela. E ela foi lá, tocou, até duvidou. Rapaz, esse negócio que é isso mesmo, gente? Você quer... É isso aí, acabou, né? Ficou assim, falei, deixa isso aí, você vai ver depois. E, na hora que a gente tava olhando as faixas, eu falei, esse é um jeito também de presentear minha amiga, que a gente tá distante, né? Esse disco foi lançado na pandemia. Então foi para dar um alô para ela e lembrar de como as coisas estão completamente ligadas, né? As músicas todas, assim, a nossa história, né? O nosso retrato, assim. Muito bonito. Bom, a gente chega na última faixa, Anos Incríveis, que é uma composição sua também, só você ali. Bom, eu acho que ela resume bem toda a obra ali e ela me traz alguma coisa de esperança também. Não sei, eu acho um encerramento muito bonito. Queria que você falasse. Bom, essa música também escrevi perto de Josi. E, inclusive, esse primeiro verso, Toda Foda é Justa, eu sou muito puritano, né? E eu ficava pensando, toda foda é justa. Na verdade, era toda alguma coisa. Eu cantei sem querer. Eu tava na casa de Ronaldo Bastos, eu, Josiara, Léo. E a gente tava mostrando essa música, eu cantava toda, não sei o que, lá é justo. Eu cantei uma hora Toda Foda, eu disse, meu Deus, é isso, amigo. Essa é minha música, e você tá aí, você foi. Porque imagina, o que é justo não existe.
é só o momento, é só o prazer, não sei o quê. Aí eu falei, rapaz, será isso mesmo, José? Aí eu, pô, essa música eu gravei lá com o Benk na pré-produção e, na verdade, fiquei sempre em dúvida de se ela ia pro disco. E eu achei que ela devia ter uma gravação mais rebuscada, mais fina, não sei o quê. Gravei ela em straight com o Josiaro também, né? E já na parte, assim, da finalização do disco, Benk me trouxe essa gravação de Anos Incríveis. E eu pensei, nossa, essa música, ela tem um negócio daquelas músicas que eu fiquei um tempo pensando e observando as pessoas, observando tudo, sentindo, depois eu escrevi. Parece que ela tem um ar, assim, de conclusão, né? De falar desse recorte, de falar do nosso tempo, assim, uma coisa drummondiana nela, assim. Total. E eu achei que seria um bom final mesmo, que fica aquela coisa direta e você, como o Josi fala nessa frase, né, antes da música começar, né, é isso mesmo, então tá bom, quer dizer, você pega o que você quiser disso, né? Maravilha, eu acho que foi incrível poder descobrir mais sobre essas canções, porque eu acho que inclui mais camadas pra gente entender sobre esses encontros, essas amizades que formaram o disco. Então, eu acho que ficou um programa muito lindo, porque é um disco muito bonito. Então, a gente só tem a agradecer a sua participação, Gil. Eu que agradeço, e toda vez que eu converso sobre esse disco, sempre vão surgindo novas coisas, né? E é muito bom a gente ter essa conversa, porque acho que vai se esclarecendo também as coisas pra galera que ouve. E até pra mim mesmo, assim, é muito bom. Toda vez eu descubro novas coisas e a conversa nunca acaba e a coisa nunca morre. Demais, obrigada, Gil. Eu que agradeço aí. Eu sou o Renan Guerra no Twitter e no Instagram. E você, Isa? Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter. Você pode seguir o podcast Vamos Falar Sobre Música em todas as redes sociais, @podcastvfsm. E também você pode ajudar a gente no Padrim, padrim.com/podcastvfsm. A partir de R$5 você consegue ter acesso a conteúdos exclusivos e assistir esses programas especiais com muita antecedência. É isso. Boa. Giovanni, quer deixar suas redes sociais? Eu sou o Giovanni Cidreira, no Instagram, @Giovanni Cidreira. Não uso Twitter, tô tentando voltar, não dá certo. Fiz o Sem TikTok, problemas. E eu quero vocês lá onde eu estiver, que é muito importante a presença de vocês também, ouvindo a música, escolando a parada, dando voz a gente também. Boa. Maravilha. É isso. Até o próximo. Um beijo. Beijão, Tchau, tchau. gente. Obrigado, até a próxima. Chama nós que a gente vai. Esse podcast foi editado por Nick Silva.